Saber Direito desta semana é com o professor Vinícius Reis. O curso é sobre inquérito policial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Queridos telespectadores da TV Justiça, hoje é a nossa segunda aula do nosso programa Saber Direito. Estamos falando sobre um dos temas mais importantes do direito processual penal. Inquérito policial é o tema desta aula, foi o tema da aula passada e nessa aula nós continuamos a desenvolver esse tópico, esse tema do direito processual penal tão importante que é o inquérito policial. E nesta segunda aula vamos continuar falando das características do inquérito policial. Nos dedicamos na primeira aula a algumas características e vamos continuar falando sobre elas nesta segunda aula. Então, nós agora vamos ver uma característica importantíssima que está no artigo 20 do Código de Processo Penal. O artigo 20 do CPP prevê que o inquérito é sigiloso, isto é, a autoridade policial assegurará o sigilo necessário no curso do inquérito policial, o sigilo necessário para o êxito da investigação. Acompanhe comigo. Quando o artigo 20 do Código de Processo Penal prevê o sigilo do inquérito como uma característica deste procedimento investigatório, este artigo 20, evidentemente, não traz o sigilo como uma característica absoluta do inquérito policial. Esta é uma característica que é a regra, porém, naturalmente, algumas pessoas, em virtude da função exercida, terão acesso aos autos do inquérito policial. Vinícius, quem são as pessoas que têm acesso aos autos do inquérito em virtude da função exercida? E é importante que você saiba, é natural que o delegado de polícia, os agentes e escrivães de polícia tenham acesso aos autos do inquérito, porque ali está a investigação e estes são os investigadores. Então, delegados, agentes de polícia e escrivães têm acesso aos autos do inquérito policial. Quem mais terá acesso? Os servidores do Ministério Público e os membros do Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público é o titular da ação penal e o inquérito, quando encerrado, ao final, o Ministério Público irá receber esse inquérito policial para se convencer ou não acerca do oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público, sendo os seus servidores e também os membros do MP, que no âmbito estadual serão os promotores de justiça e no âmbito federal os procuradores da República, estes membros do Ministério Público naturalmente têm acesso aos autos do inquérito. E mais ainda, porque o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Mais um motivo para que os membros do Ministério Público tenham acesso aos autos do inquérito. E quem mais terá acesso aos autos do inquérito? Saiba que os magistrados e os servidores do Poder Judiciário também têm acesso aos autos do inquérito policial. Por que os magistrados? Na nossa aula anterior, vimos que o juiz toma decisões no curso do inquérito. Vimos, por exemplo, que no curso do inquérito o juiz decreta interceptação telefônica, no curso do inquérito o juiz decreta prisão preventiva, isto é, o magistrado, ele tem competência para tomar algumas decisões no curso do inquérito policial. E, evidentemente, tem que ter acesso a este inquérito para poder tomar estas decisões. Portanto, os magistrados e também os servidores do Poder Judiciário que auxiliam estes magistrados têm acesso aos autos do inquérito policial. E aí, um último grupo, que é objeto de polêmica acerca do acesso aos autos do inquérito. São os advogados e defensores públicos. Advogados e defensores públicos têm acesso aos autos do inquérito policial? A resposta é positiva. E como funciona este acesso? Onde ele está regulado? Veja só, existe um fundamento legal para este acesso, existe também um fundamento jurisprudencial para o acesso dos advogados e defensores públicos. O fundamento legal está no próprio Estatuto da OAB. O artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, prevê que os advogados têm acesso aos autos do inquérito policial independentemente de procuração. Veja que se um advogado chegar a uma delegacia e quiser ter acesso aos autos do inquérito,
Ele apenas precisa estar munido da sua carteira da OAB. Mostrou a carteira da OAB para o delegado, esse advogado vai ter acesso aos autos do inquérito. Então, este acesso do advogado é garantido pelo Estatuto da OAB. E é um acesso extensível também aos defensores públicos. Os defensores públicos, numa delegacia, também têm acesso aos autos do inquérito para a defesa daqueles indiciados hipossuficientes. Então, isso está garantido pelo artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB. E veja, embora este acesso esteja garantido pela lei, durante muito tempo se desrespeitou esta garantia legal. E digo mais, até hoje, os advogados têm enorme dificuldade quando vão a uma delegacia de polícia para ter acesso aos autos do inquérito. Muita burocracia é imposta, como se estivesse fazendo um favor ao advogado, dando-lhe o acesso aos autos do inquérito policial. E aí veja, a burocracia sempre foi tamanha que foi necessário que o STF criasse uma súmula vinculante para garantir, para assegurar este acesso aos advogados e defensores públicos. É a súmula vinculante de número 14, que diz que é direito do defensor, nos interesses do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados no âmbito do inquérito policial. Então, esta súmula vinculante de número 14, ela permite que advogados e defensores públicos, no interesse daquela pessoa representada, que pode ser a vítima ou o indiciado, podemos ter não só o advogado do indiciado tendo acesso aos autos, mas também o advogado da vítima. Então, esse advogado poderá ter acesso, segundo a súmula vinculante, aos elementos de prova já documentados no âmbito do inquérito policial. Vinícius, o que significa esta expressão já documentados? Veja só, quando a súmula faz referência a elementos de prova já documentados, estamos falando daqueles elementos de prova cujas diligências já foram concluídas. Isto é, se há diligências ainda pendentes, se não houve conclusão da diligência, o direito de acesso aos autos do inquérito não está assegurado, nem ao advogado e nem ao defensor público. Então, precisamos ter a finalização daquela diligência, a sua conclusão, a sua documentação no âmbito do inquérito policial e aí sim a súmula vinculante assegura o acesso de advogados e defensores públicos. E aí veja o seguinte, quando falamos em elementos de prova já documentados, pensamos da seguinte maneira. Se, por exemplo, um procedimento de interceptação telefônica foi instaurado e é necessário que a polícia realize as transcrições desses diálogos que foram gravados, pode ser que o delegado resolva dar acesso ao advogado somente ao final, somente após a realização de todas as transcrições. Estará agindo corretamente o delegado se fizer dessa forma? Pela redação da súmula vinculante, sim. Então, este direito só é assegurado ao advogado quando concluída a diligência. Diligência ainda pendente de conclusão não assegura o acesso ao inquérito policial por parte do advogado ou do defensor público. Bacana isso? Legal? Muito bem. Agora veja o seguinte, apesar de previsão legal, apesar de súmula vinculante, ainda hoje no Brasil existe uma dificuldade muito grande de advogados e defensores públicos terem acesso aos autos do inquérito policial. Eu mesmo já vivi uma experiência como defensor público em que tive uma grande dificuldade de acesso numa delegacia no Distrito Federal e precisei argumentar com o escrivão de polícia acerca da aplicação da súmula vinculante e do Estatuto da OAB, porque eu não poderia ficar sem acesso aos autos do inquérito naquela circunstância. Veja que havia ocorrido uma suposta tentativa de homicídio e o proprietário do automóvel que teria sido utilizado no crime me procurou na Defensoria Pública porque precisava do veículo. E esse veículo havia sido apreendido pela polícia. Então, antes de fazer o pedido de restituição do veículo, eu precisava examinar os autos do inquérito policial e fui a uma delegacia na Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Então, indo a essa delegacia na Ceilândia, eu conversando com o escrivão, pedi para ter acesso
aos autos do inquérito policial, o que me é garantido pelo próprio Estatuto da OAB. E ele disse, doutor, mas o senhor trouxe procuração? Eu disse a ele que esse acesso era assegurado sem procuração. Inclusive, a Defensoria Pública na área criminal não atua com procuração. Então, eu disse que a carteira funcional seria suficiente para que esse acesso fosse garantido. Não, doutor, mas aqui o acesso é só com procuração. Então, eu disse para ele, meu amigo, você pode olhar esse vade-mecum que está aí em cima da mesa e no Estatuto da OAB você vai ver que o artigo 7º, inciso 14, prevê a possibilidade de acesso sem a necessidade de procuração. Inclusive, digo mais, o Estatuto da OAB ele prevê que o advogado ou defensor público podem extrair cópias dos autos do inquérito policial sem a necessidade de procuração. E aí eu examinei o inquérito e depois eu disse para ele, para o escrivão, meu amigo, agora eu quero tirar cópia desse inquérito. Não, doutor, aí o senhor tem que ter a procuração. Eu disse, olha, o Estatuto da OAB prevê a possibilidade, inclusive, de extrair cópias dos autos do inquérito sem a necessidade de procuração. Então ele ficou me olhando e disse, doutor, vou quebrar seu galho. Vou permitir que o senhor tire cópia. Então foi lá, tirou a cópia do inquérito e me deu a cópia do inquérito. Mas não quebrou galho nenhum, porque isso está assegurado pela lei. Quando o advogado chega a uma delegacia e quer ter acesso aos autos do inquérito, mesmo que este inquérito esteja concluso à autoridade policial, mesmo que o inquérito esteja na mesa do delegado para o delegado proferir um despacho, esse advogado tem direito de acesso aos autos do inquérito. Isso é muito importante. Então, mesmo com tudo isso, previsão legal, súmula vinculante, é ainda difícil, é ainda burocrático um advogado, um defensor público ter acesso aos autos do inquérito policial. E agora uma indagação muito importante. Veja só. Em relação às medidas que o advogado pode tomar quando um delegado de polícia nega este acesso, quais são as medidas judiciais cabíveis? Se por acaso um advogado tiver o seu direito de acesso aos autos do inquérito negado por um delegado de polícia. E aí, doutrina e jurisprudência vão admitir 3 remédios para esse tipo de situação. Um primeiro remédio, que é o mandado de segurança, já que o advogado ele tem o direito líquido e certo de ter acesso aos autos, direito este que está previsto no próprio Estatuto da OAB. Então, o mandado de segurança é o primeiro remédio, e aí, havendo uma coação, um ato ilegal praticado por delegado de polícia, cabe mandado de segurança impetrado na primeira instância. Um segundo remédio, também admitido, é o habeas corpus. Você sabe que o habeas corpus é uma ação constitucional para a tutela da liberdade de locomoção e, havendo o inquérito policial instaurado, nós temos a possibilidade do manejo do habeas corpus para assegurar a liberdade de locomoção do indiciado. Vinícius, cabe habeas corpus mesmo para o indiciado que está solto? Sim, perfeitamente. Cabe habeas corpus mesmo para o indiciado que está solto. O habeas corpus, portanto, é mais uma medida cabível, uma medida possível para se garantir este acesso do advogado aos autos do inquérito. Mas veja só, aí não é propriamente o direito do advogado que está sendo tutelado, e sim o direito à liberdade de locomoção do indiciado. E aí, havendo impetração de habeas corpus, esse habeas corpus é impetrado na primeira instância, porque ele é impetrado contra um ato de delegado de polícia. E ainda, um terceiro remédio também admitido pela doutrina e pela jurisprudência, é a reclamação constitucional. A reclamação constitucional, ela será uma petição que é dirigida ao próprio Supremo Tribunal Federal e visa assegurar a autoridade dos julgados do Supremo. Então, se o Supremo tem uma súmula vinculante que vincula toda a administração pública e esta súmula está sendo desrespeitada, a súmula vinculante não está sendo cumprida por quem deve cumpri-la, cabe reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo vai obrigar esse delegado de polícia a dar acesso aos autos a esse advogado ou defensor público. Bacana? Então você já sabe quais são os 3 remédios cabíveis
quando o delegado de polícia nega o acesso aos autos do inquérito policial. E agora, uma pergunta dos nossos telespectadores. Elementos informativos constantes em áudio e vídeo podem ser juntados ao inquérito? Vitor, essa é uma pergunta muito pertinente. Tem sido, sim, admitido que elementos informativos em áudio e vídeo sejam juntados aos autos do inquérito policial. Nós já vimos, inclusive, que o inquérito é um procedimento escrito, porém, embora seja escrito, o avanço da tecnologia tem permitido que outras formas, diversas da forma escrita, possam sim ser utilizadas para o registro de informações no curso do inquérito policial. É perfeitamente possível, portanto, que exista o uso do áudio e do vídeo para o registro de informações no inquérito policial. Imagine, por exemplo, que ocorreu um crime de furto, houve instauração de inquérito e a polícia conseguiu as imagens daquele furto que foi realizado. Essas imagens podem ser juntadas aos autos do inquérito policial? Perfeitamente. É perfeitamente possível o uso de imagens no curso do inquérito. Áudios relacionados a gravações podem ser juntados aos autos do inquérito? Perfeitamente. Inclusive, existe algo que tem sido feito em delegacias Brasil afora, nas delegacias do Distrito Federal, isso tem sido muito comum, que é a filmagem ou a gravação em áudio do depoimento prestado em sede policial para juntada aos autos do inquérito. Então, muitas vezes, a polícia, visando a se resguardar de eventuais acusações de tortura, acaba por filmar o depoimento exatamente para demonstrar que houve uma espontaneidade naquelas palavras que foram proferidas pelo indiciado, ou pela testemunha, ou até pela vítima. Então, é perfeitamente possível, sim, que tenhamos áudio e vídeo como formas de se registrar informações no curso do inquérito policial. Isso é plenamente admitido. Então, continuando com a nossa aula acerca das características do inquérito, falando do inquérito como um procedimento sigiloso, é importante que o Supremo ele tem feito ressalvas a essa possibilidade de o advogado ou o defensor público poderem ter acesso aos autos do inquérito. No seguinte sentido, o advogado, em alguns procedimentos que tramitam sob um segredo especial de justiça, ele vai ter que mostrar a procuração para ter acesso aos autos. Por exemplo, se no inquérito policial existe um procedimento de interceptação telefônica, se é um inquérito que apura crimes contra a dignidade sexual, se é um inquérito que apura atos infracionais praticados por criança ou adolescente. Então, neste caso, o segredo especial de justiça faz com que o advogado tenha que mostrar a procuração para ter acesso aos autos da investigação policial. Então, é a ressalva que o Supremo faz. Porém, em nenhum momento o STF veda este acesso ao advogado. Não. Nesse caso de segredo especial de justiça, basta que o advogado apresente a sua procuração, demonstre algum tipo de elo, de vínculo com aquela investigação realizada e aí sim terá o pleno acesso aos autos do inquérito policial. Bacana isso? Então, vimos o inquérito como um procedimento sigiloso. Então, o inquérito, ele, para a sociedade de maneira geral, ele é inacessível. As pessoas do povo, de forma geral, não têm acesso aos autos do inquérito, mas existem pessoas que, em virtude da função exercida, naturalmente terão acesso aos autos do inquérito policial. Pessoas que já mencionamos anteriormente, quando iniciamos esta característica do sigilo do inquérito policial. Muito bem, então continuamos falando das características do inquérito policial. E agora vamos ver uma característica do inquérito no sentido de que o inquérito é um procedimento dispensável. Significa que para a instauração de uma ação penal, não necessariamente haverá a existência de um inquérito policial anterior. Preciso do inquérito policial para que futuramente uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário? Não há a necessidade, não há essa imprescindibilidade da existência de inquérito policial para que futuramente uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. Vinícius, e se o inquérito não é essencial, quais são as outras alternativas existentes além do inquérito policial?
é preciso saber o seguinte: o inquérito não é essencial, porém, na grande maioria das vezes, é o inquérito policial que serve de base para uma denúncia. Então, ele não é imprescindível, ele não é essencial, mas ele é a regra. A regra geral é que a ação penal vai ter base num procedimento de inquérito policial. Mas é bem verdade que existem outras alternativas ao inquérito. Então, se outros procedimentos forem instaurados no âmbito da administração pública e tiverem aptidão para colher os indícios de materialidade e autoria da infração penal, estes outros procedimentos são perfeitamente cabíveis para dar base a uma futura ação penal. E nisso, então, me dá aí alguns exemplos de procedimentos alternativos ao inquérito que podem embasar uma futura ação penal. Existem vários. Nós temos, por exemplo, a investigação que é realizada no âmbito do Ministério Público, procedimento investigatório criminal no âmbito do MP. Temos o inquérito parlamentar, que é instaurado no âmbito das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito. Temos também os processos administrativos disciplinares. Então, muitas vezes o servidor público pratica uma infração administrativa, é instaurado o que nós chamamos de PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e no âmbito deste PAD é descoberta alguma infração penal, indícios de materialidade e autoria de infrações penais. Havendo, portanto, esses indícios, se eles forem suficientes para embasar uma futura ação penal, não há que se falar na necessidade de instauração de inquérito policial. O inquérito civil, que é um procedimento preliminar à ação civil pública, também pode servir de base a um futuro inquérito policial. Na nossa primeira aula, vimos também a figura do termo circunstanciado nas infrações de menor potencial ofensivo. Vejam, portanto, que vários procedimentos administrativos podem ser instaurados. Por exemplo, no âmbito da Receita Federal, se é instaurado um procedimento administrativo para apuração de alguma dívida tributária, se ficar verificado ali que houve sonegação fiscal, é possível também que este procedimento administrativo fiscal seja utilizado no lugar do inquérito policial. Enfim, inúmeros procedimentos que sejam aptos a colher os indícios necessários à instauração da ação podem ser utilizados no lugar do inquérito. Porém, eu gostaria de falar especificamente, sobre a questão da investigação pelo Ministério Público, tão debatida no âmbito da doutrina e da jurisprudência. Existem entendimentos favoráveis e entendimentos contrários à possibilidade de o Ministério Público investigar. E hoje, o que tem prevalecido? Pode ou não o Ministério Público realizar investigação preliminar? Veja só, hoje tem prevalecido o entendimento de que o Ministério Público pode sim realizar a investigação preliminar, mas o STF tem feito algumas ressalvas a esta possibilidade que nós já vamos entender quais são. Quem defende a possibilidade de o Ministério Público poder investigar, defende a denominada teoria dos poderes implícitos. O que seria essa teoria dos poderes implícitos? Essa teoria indica que quem pode o mais, pode o menos, isto é, se o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, prevê a possibilidade, prevê a atribuição de o Ministério Público ajuizar a ação penal pública, sendo a ação penal pública um procedimento mais complexo do que o próprio inquérito policial, o Ministério Público, tendo a atribuição de ajuizar a ação, ele também teria a atribuição de realizar a investigação preliminar, porque quem pode o mais, pode o menos. É a denominada teoria dos poderes implícitos, tão difundida pela doutrina, que defende a possibilidade de o Ministério Público realizar a investigação preliminar. É bem verdade que a jurisprudência tem admitido esta possibilidade, e inclusive o próprio STJ tem uma súmula 234 do STJ, que indica que o membro do Ministério Público que participa da investigação preliminar não fica suspeito ou impedido para o oferecimento da denúncia. Então, como regra geral, tem se valido da teoria dos poderes implícitos para justificar a possibilidade de o Ministério Público realizar a investigação. E outra, o próprio artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, indica que a atividade de investigação preliminar não é uma atividade privativa da Polícia Judiciária. Outros órgãos da administração pública
poderiam, segundo o artigo 4º, também realizar esta investigação preliminar. Agora veja, no âmbito da polícia, se refuta essa ideia de o Ministério Público poder investigar. Isso porque, na Constituição Federal, está expresso no artigo 144 que a Polícia Federal exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União. E isso é utilizado como argumento para se dizer, somente a Polícia Judiciária pode realizar a atividade de investigação preliminar. Esse é um primeiro argumento. Um segundo argumento é no sentido de que o artigo 129 prevê como uma das atribuições do MP exercer o controle externo da atividade policial e não substituir a atividade policial e não realizar a atividade policial. Então, se exerce o controle externo, cabe só ao Ministério Público fiscalizar a polícia e não realizar o papel da polícia. E veja, se a Constituição disse que cabe ao MP realizar o controle externo da atividade policial, isto é, controlar externamente a investigação preliminar, e quem vai controlar o Ministério Público quando o Ministério Público realizar a investigação preliminar? Então, se ele controla a polícia, quem irá controlá-lo quando ele resolver realizar esta investigação preliminar? Essa é uma outra discussão muito importante, sendo que o Ministério Público, diferentemente da polícia, não é um órgão estruturado para a investigação. Não há no Ministério Público peritos, escrivães, agentes de polícia, pessoas especializadas em investigar para poder realizar a investigação preliminar. Então, no âmbito da polícia, se discute muito se é constitucional esta possibilidade de o Ministério Público investigar, e os policiais, evidentemente, vão dizer que isso é inconstitucional. Só a polícia pode realizar a investigação preliminar, segundo esta corrente. Aury Lopes Júnior diz ainda que a possibilidade do órgão de acusação investigar gera um futuro desequilíbrio na relação processual. Pense só, o órgão acusador teria desde o início um contato com a prova que levaria depois a um desequilíbrio quando a ação penal fosse instaurada, porque a defesa não teve esse mesmo contato no âmbito da investigação preliminar. E considerando que os princípios do contraditório e da ampla defesa não estão assegurados no curso do inquérito, no curso da investigação preliminar, segundo o STF, então, para a defesa, seria uma situação ainda mais difícil do que normalmente é, quando o próprio órgão acusador realizar a investigação. Então, nós temos argumentos nos dois sentidos, contra e a favor desta investigação por parte do Ministério Público, e devemos saber qual é o entendimento que hoje prevalece no Supremo Tribunal Federal. O que pensa o STF acerca desta possibilidade de investigação preliminar pelo Ministério Público? O Supremo tem dito que o MP pode investigar, porém em caráter supletivo ou subsidiário. Como assim, Vinícius? Se a polícia não estiver cumprindo bem o seu papel, se a polícia estiver agindo com abuso de autoridade, com omissão em virtude da condição do indiciado ou da vítima, se estiver sendo omissa em virtude de interesses corporativistas, se houver denúncias de tortura em âmbito policial, aí o Ministério Público poderia assumir esta investigação preliminar. Lembre-se, em caráter supletivo ou subsidiário. A atuação do Ministério Público na investigação preliminar não pode ser indiscriminada, sem critérios. Precisa, sim, ser uma atuação apenas supletiva ou subsidiária, porque não cabe ao Ministério Público substituir o papel da polícia, que está previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Então, temos aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de o Ministério Público realizar a investigação preliminar. E aí saiba, com base em tudo isso que falamos, o que você vai concluir? O inquérito policial é um procedimento dispensável. Ele não é imprescindível à instauração de uma futura ação penal. Bacana, legal, vamos para mais uma característica do inquérito policial. Vamos falar agora sobre a característica do inquérito, que é a oficiosidade do inquérito policial. O que é esta oficiosidade do inquérito policial? Esta característica do inquérito está no artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal, que diz que nos crimes de ação pública, o inquérito poderá ser iniciado de ofício,
pela autoridade policial. Vinícius, o que significa esta instauração de ofício do inquérito policial? Significa que, sendo o crime de ação penal pública incondicionada, isto é, aqueles crimes que a apuração independe da vontade da vítima ou de quem quer que seja, a polícia vai investigar independentemente da manifestação de vontade de quem quer que seja, nesses crimes vamos ter a instauração de ofício, a possibilidade de instauração de ofício, é a característica da oficiosidade do inquérito policial. Então esta é mais uma característica importante do inquérito e neste momento vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. O habeas corpus pode ser utilizado no âmbito do inquérito. Marina, o habeas corpus é um remédio constitucional que está previsto para que não haja em relação a ele qualquer limitação quanto ao tipo de procedimento em que ele será utilizado. Então, se houver, seja qual for o procedimento em âmbito administrativo, em âmbito judicial, se houver naquele procedimento a restrição ou ameaça de restrição à liberdade de locomoção, cabe habeas corpus, mesmo que já haja sentença transitada em julgado. O habeas corpus é um remédio constitucional amplo, desde que seja utilizado para a tutela da liberdade de locomoção. É claro que ele pode ser utilizado, sim, Marina, para o trancamento de inquérito policial, por exemplo, para a tutela da liberdade de locomoção. Então, Marina, imagine que o inquérito policial tenha sido instaurado para a apuração de um fato manifestamente atípico, que a jurisprudência já disse há muito tempo que não constitui crime. E aí o sujeito está ali sofrendo constrangimentos no curso do inquérito, sendo indiciado por um fato que os próprios tribunais já dizem, isso não é crime. E aí é possível o uso do habeas corpus, por exemplo, para trancar aquele inquérito, isto é, para fazer uma espécie de arquivamento daquele inquérito que não é pedido pelo MP, mas pelo próprio indiciado, pela pessoa investigada, que por meio do seu advogado vai ter um habeas corpus impetrado. Então, é possível isso? Perfeitamente possível. Posso impetrar um HC em favor de alguém que está preso preventivamente ou ainda preso temporariamente no curso do inquérito policial? Também é perfeitamente possível. Então, Marina, é perfeitamente possível o uso de habeas corpus no curso do inquérito policial e não só no curso do inquérito policial, no curso da ação penal ou no curso de qualquer procedimento em que haja a restrição ou ameaça de restrição à liberdade de locomoção de alguém. Muito bem. Continuando com a característica da oficiosidade do inquérito, vimos que o inquérito poderá ser instaurado de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Mas saiba o seguinte, esta característica da oficiosidade não é uma característica absoluta do inquérito policial. Por que não é uma característica absoluta? Porque nem sempre haverá a possibilidade de instauração de inquérito policial de ofício. Haverá situações em que a instauração do inquérito pela autoridade policial dependerá da manifestação de vontade de alguém. Por exemplo, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação. Vinícius, quais são os crimes de ação penal pública condicionada à representação? Quando um crime depende da representação, é porque aquele crime depende da manifestação de vontade do ofendido ou do representante legal para a apuração. Então, são os crimes de ação penal pública condicionada à representação. Esses crimes, para serem apurados, dependem da manifestação de vontade de alguém. Um exemplo é o crime de estupro. Outros crimes também, como o crime de furto de coisa comum, crime de ameaça, são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa. E aí, para a instauração da investigação preliminar, é necessário, sim, que haja a manifestação de vontade do ofendido ou do representante legal. E aí é importante que você saiba, sendo o crime de ação penal pública condicionada à representação, somente com a representação da vítima ou do representante legal será possível a instauração de inquérito policial. Mas não para por aí. Nos crimes de ação penal privada, também é necessário que haja a manifestação de vontade do legitimado para o oferecimento da queixa. Então, quem pode oferecer a queixa-crime quando o crime é de ação penal privada? O ofendido ou o representante legal.
Então, se o ofendido ou representante legal manifestam a vontade no sentido de se instaurar o inquérito, então este inquérito será instaurado. Esta, portanto, é mais uma exceção à característica da oficiosidade. Nem sempre a autoridade policial poderá instaurar o inquérito de ofício. Vinícius, quais são os crimes de ação penal privada? Nesses crimes a lei vai dizer, este crime se processa mediante queixa. Queixa que é sinônimo de queixa-crime. Temos, por exemplo, crimes contra a honra. A regra geral nos crimes contra a honra é o uso da queixa, da ação penal privada. A queixa é a peça inicial da ação penal privada. Então, havendo crime contra a honra, preciso da manifestação de vontade da vítima ou do representante legal para a instauração do inquérito policial. Bacana? Muito fácil isso. E aí, veja o seguinte, existe uma situação que diz respeito aos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Embora não haja no CPP nenhuma exigência da requisição do ministro para a instauração do inquérito nesses crimes, existe um consenso na doutrina acerca desta necessidade. Nos crimes de ação penal pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça, é essencial a requisição do ministro para a instauração de inquérito policial. Vinícius, e quais são esses crimes? Quais são os crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? E aí pense bem, nós temos no próprio Código Penal previsão acerca de quais são os crimes que dependem da requisição do ministro para a instauração. O primeiro exemplo que está no Código Penal é o do artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B, que prevê esta necessidade em crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Sendo assim, haverá a necessidade de requisição do ministro da Justiça para a apuração do crime. E ainda, regra que está no artigo 141, inciso 1 do Código Penal, combinada com o artigo 145, parágrafo único. Se houver crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, também ocorrerá a necessidade de requisição do ministro da Justiça para a ação penal. E havendo esta necessidade para a ação penal, também haverá a necessidade para a instauração do inquérito policial. Fácil isso? Fácil demais. Então, a característica da oficiosidade do inquérito não é absoluta, porque o inquérito poderá ser instaurado de ofício quando o crime for de ação penal pública, incondicionada, mas se for de ação penal privada, se for de ação penal pública condicionada à representação, se for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, nós vamos ter ressalvas a esta oficiosidade. E agora vamos para mais uma característica do inquérito, falarei rápido sobre esta característica. É a característica da oficialidade do inquérito policial. Esta característica da oficialidade do inquérito indica que o inquérito é um procedimento oficial. E aí, quando eu digo oficial, estou falando de algo que está no âmbito da administração pública, que é instaurado no âmbito da administração pública. Então, quando a gente fala, fulano anda de carro oficial. Se anda de carro oficial, está andando com um carro que pertence ao patrimônio público. Então, sendo o inquérito um procedimento oficial, dotado da característica da oficialidade, estamos dizendo que ele é instaurado no âmbito da administração pública. E não só isso. Um agente público preside o inquérito policial. Quem é este agente público? O delegado de polícia. O delegado de polícia é quem, de forma privativa, tem esta atribuição de presidir o inquérito policial. Vinícius, o membro do Ministério Público pode presidir inquérito policial? E aí tome muito cuidado. É tranquilo o entendimento, no sentido de que não cabe a presidência do inquérito policial a membro do Ministério Público e também não cabe, muito menos a magistrado. Juiz e membro do Ministério Público não podem presidir inquérito policial. E aí é importante que você não confunda o seguinte. Quando falamos da possibilidade de investigação preliminar pelo Ministério Público, não estamos falando de inquérito policial. A investigação preliminar pode ser instaurada no âmbito do MP, sob a coordenação de um membro do MP, mas não estamos aí falando em inquérito policial. Quando instaurado um inquérito, a presidência deste inquérito policial é privativa do delegado de polícia. Só ele pode
presidir inquérito policial. Esta é, portanto, a característica da oficialidade do inquérito policial. E, por fim, fechando as características do inquérito, existe ainda a característica da indisponibilidade do inquérito policial. O que é esta indisponibilidade do inquérito policial? Esta indisponibilidade está prevista no artigo 17 do Código de Processo Penal. Esse artigo 17 é muito claro. Ele diz: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. O que significa isso? Significa que não cabe ao delegado de polícia determinar o arquivamento de inquérito policial, mesmo quando este delegado não tenha mais esperança no sentido de encontrar elementos informativos acerca da infração penal. Mesmo quando esse delegado não tenha mais qualquer tipo de esperança para achar quem é o autor da infração ou mesmo descobrir se a infração existiu. Então, nesse tipo de situação em que o delegado não tem mais esperança ou mesmo o delegado entende que aquele fato não é crime por aquilo que foi apurado, não cabe ao delegado de polícia determinar arquivamento de inquérito. Vinícius, então esse arquivamento vai ser feito de qual forma? Veja só, existe um procedimento padrão, que vamos tratar aqui, que é a remessa dos autos, segundo o que está no CPP, inicialmente ao juiz. Depois que o inquérito chega ao juiz, ao Poder Judiciário, este inquérito é remetido ao Ministério Público. E o Ministério Público, se entender que é o caso de arquivamento, ele então solicita, requer este arquivamento ao juiz, cabendo, portanto, ao juiz, à autoridade judiciária, determinar o arquivamento do inquérito policial. Então, dizer que o inquérito é indisponível, dizer que existe a característica da indisponibilidade, é dizer que o delegado de polícia não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Como vai ser feito esse arquivamento? Como nós acabamos de dizer. Vamos ter, assim que o inquérito chega ao Ministério Público, a opinião do MP sobre o arquivamento, requerendo, portanto, o arquivamento ao juiz, e o juiz, concordando com este arquivamento, determinará o arquivamento do inquérito policial. E nas próximas aulas nós vamos ver o que ocorre quando existe uma divergência, o que ocorre quando o Ministério Público pede o arquivamento, porém o juiz entende que não é o caso de arquivamento de inquérito policial. Vamos trabalhar com isso, vendo a aplicação da regra do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, muito importante que você conheça esta característica da indisponibilidade. Veja só, o juiz, ele determina o arquivamento do inquérito, mas não determina de forma de ofício, não determina de forma unilateral. Veja só, o juiz, para determinar esse arquivamento de inquérito, precisa necessariamente de que o Ministério Público faça o requerimento. Então, se o inquérito chega ao juiz sem qualquer pedido de arquivamento por parte do Ministério Público, o juiz não pode, de ofício, determinar este arquivamento do inquérito policial. Bacana? Então é importantíssimo que você saiba que não pode o juiz de ofício. E o membro do Ministério Público, muito menos, vai poder determinar o arquivamento do inquérito policial. Muito legal isso aí. Nós agora vamos passar para um outro tópico dentro de inquérito policial. Já vimos as características do inquérito, você aprendeu quais são as características deste procedimento investigatório. E agora vamos passar para algo muito importante, que é saber quais são as formas de instauração do inquérito policial. De que forma um inquérito pode ser iniciado? Seguinte, para o início do inquérito, existem dois atos administrativos que podem ser praticados pelo delegado de polícia. O delegado de polícia pode expedir uma portaria de instauração de inquérito policial, e nessa portaria de instauração ele indica qual foi a infração penal praticada. Se já houver algum indiciado, ele já pode, nesse próprio despacho, nessa própria portaria, determinar o indiciamento de alguém. E nessa portaria, é de costume também o delegado de polícia já
determinar quais são as diligências a serem realizadas no curso do inquérito policial. Então, o primeiro ato administrativo é a portaria, que é expedida pela autoridade policial. E um segundo ato administrativo possível é a lavratura do auto de prisão em flagrante. Sendo alguém preso em flagrante e o delegado de polícia lavrando o auto de prisão em flagrante, também esta lavratura obriga o delegado à instauração de inquérito policial. E nesse momento, mais uma pergunta dos nossos telespectadores acerca do inquérito policial. O indiciamento é obrigatório no inquérito. João, esta é uma excelente pergunta. Se o indiciamento é obrigatório no curso do inquérito policial. João, veja bem, quem é o indiciado ao final? Esse indiciado é uma pessoa que supostamente praticou a infração penal. Então, em relação aos elementos colhidos no inquérito até aquele momento, esses elementos apontam para aquela pessoa como possível autor desta infração penal. Significa, então, que o delegado de polícia, de forma privativa, e só ele pode proferir esse despacho, irá indiciar esse sujeito. Muitas vezes tem delegado que faz esse despacho na caneta, escreve, em virtude dos indícios colhidos nas folhas tais e tais, indicia o fulano de tal pela suposta prática do crime tal. Então, a partir desse momento, esse sujeito passa a ser o foco daquela investigação. Agora, o que acontece? O índice de elucidação de infrações penais no Brasil é muito baixo, como já dito na aula anterior. Então, nós temos um índice muito baixo de elucidação de infrações penais, sendo muito comum que a polícia inicie um inquérito policial sem sequer ter ideia de quem praticou a infração penal. Olha que interessante. A polícia inicia o inquérito, mas não tem sequer ideia de quem foi o autor daquela infração ou de quem participou daquela infração. E aí como é que faz? Vai investigar o crime? Sim, vamos investigar, porque a gente quer saber quem foi. Mas o que pode acontecer? A polícia nem ter pista, não saber quem praticou a infração. E aí, não sabendo quem praticou a infração, o que vai acontecer? O delegado vai ter que indiciar alguém? Vou então escolher alguém na rua. Já que eu não tenho ninguém aqui, eu escolho alguém na rua porque o indiciamento é obrigatório. Não, o indiciamento não é obrigatório no curso do inquérito policial. Pode ser que o inquérito seja concluído, pode ser que a gente tenha um relatório final no curso do inquérito, sem que a polícia, no curso daquela investigação, sequer tenha tido noção de quem praticou aquela infração penal. E aí, o delegado não tem outra opção senão, até aquele momento, não indiciar ninguém. Então, João, a resposta a esta sua pergunta é: o indiciamento não é obrigatório no curso do inquérito policial. Não necessariamente o delegado vai ter uma noção de quem praticou a infração penal. E aí, o que é interessante? Nós tivemos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também no âmbito do STJ, discussões acerca de inquéritos policiais muito longos, em que uma pessoa era indiciada, porém o Ministério Público, mesmo com aquele indiciamento, não se sentia seguro ainda para oferecer denúncia. E aí determinava que o inquérito voltasse à delegacia para novas diligências com a pessoa sendo indiciada. Chegando a haver inquéritos policiais durando 8 anos, com alguém indiciado e sem denúncia por parte do Ministério Público. E aí, quando há indiciamento e o inquérito ele é muito longo, e esse indiciamento pode sim trazer prejuízos para a pessoa indiciada, sendo que se o Ministério Público não toma a decisão de oferecer a denúncia, o STJ tem permitido que esse inquérito seja trancado, isto é, que ele seja arquivado em virtude da sua longa duração com indiciamento e sem denúncia, trazendo, portanto, prejuízos para o indiciado. Então, isso é algo muito importante e revela que o princípio constitucional da duração razoável do processo também é aplicável no âmbito do inquérito policial. Então, se a Constituição diz que todos têm direito a um processo no prazo razoável, a doutrina tem interpretado isso e também a jurisprudência no sentido de que essa ideia também é aplicável ao inquérito policial. Ninguém pode ficar indiciado durante muito tempo sem
sem que haja denúncia. Então, é possível que o princípio da razoável duração do processo seja aplicável no âmbito do inquérito policial. E aí, voltando à nossa questão sobre as formas de instauração do inquérito, você já sabe que o ato administrativo que inicia o inquérito é a portaria, podendo haver ainda lavratura do auto de prisão em flagrante. É importante o seguinte: havendo lavratura do auto de prisão em flagrante, o delegado de polícia está obrigado a instaurar um inquérito policial. Isto porque a lavratura do auto já dá indícios suficientes da materialidade da autoria. Então, se alguém foi preso em flagrante, a gente já tem ali algo queimando o suficiente para indicar, num primeiro momento, no momento inicial, que aquela pessoa é o suposto autor da infração penal. De maneira que, havendo esta lavratura do auto de prisão em flagrante, isto vincula a autoridade policial de modo que terá que instaurar o inquérito. Então, muito cuidado com isso. Lavratura do auto de prisão em flagrante é mais um ato administrativo que permite a instauração de inquérito policial e aí, neste caso, nós vamos ter a vinculação da autoridade policial. E aí veja o seguinte: quanto a estas formas de instauração, você já sabe. Poderá a autoridade instaurar de ofício, e o artigo 5º, inciso 2, diz que poderá instaurar ainda mediante requisição do Ministério Público ou requisição do juiz. E aí algo muito importante: a requisição do Ministério Público ou do juiz vinculam a autoridade policial a instaurar o inquérito. Existindo, no entanto, forte corrente doutrinária que diz que a requisição pelo juiz não foi recepcionada pela Constituição Federal, pois o juiz estaria intervindo no inquérito policial de uma forma inapropriada. Sendo assim, esse artigo 5º, inciso 2, na parte que faz referência à requisição pelo juiz, seria, segundo a doutrina majoritária, um dispositivo não recepcionado pela Constituição Federal. Então, encerramos a nossa segunda aula, tratando do inquérito policial, das características, e começamos a falar sobre as formas de instauração do inquérito. Então, já estamos bastante avançados acerca dos detalhes acerca deste procedimento investigatório denominado inquérito policial. Na nossa próxima aula, continuamos a ver este tema, inquérito policial, para você. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.